Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, fala impressionante, chocante do Di Maria que ganha um novo capítulo que muda tudo na situação com o São Paulo. Temos também essa do Wellington, né? Aparentemente, ciclo do Wellington encerrado no São Paulo e uma possível chegada do Alexandre. Vou contar isso aqui pra vocês também. Tem essa situação vexatória do Juliano Galopo que atualiza, né, a cada momento uma possível saída do Juliano Galopo do São Paulo, que é um verdadeiro escárnio, digamos assim, né? Vou contar pra vocês. E a situação também de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que agora, muito provavelmente entra no radar do São Paulo. É um nome fortíssimo em que o São Paulo possivelmente já trabalha para falar do Felipão, né? Para combinar alguma coisa com o Felipão. Vou trazer tudo pra vocês, o vídeo está completaço, galera. Antes da gente começar, se inscreve aí, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrever de graça. Se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu vou trazer vídeo pra vocês todos os dias. E deixa o like, gente. O like também é de graça e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia. Por isso, tem essa moral aí, vão deixando o like. Galera, uma situação. Não dá pra. Não, é difícil usar a palavra sorte, mas é uma situação simplesmente maravilhosa que tem acontecido com o Felipão, né? A forma como surgiu o nome Felipão, e já temos grandes jornalistas falando do Felipão, né? Em uma possível conversa do São Paulo com o Felipão por conta de todo o contexto. São Paulo que recentemente contratou o Thiago Carpini e nós já vimos, infelizmente, que o Carpini não funciona. Bateu o martelo, né? O martelo foi batido com tudo aquilo que a gente tinha medo do técnico Thiago Carpini, né? A questão da experiência, a questão da idade dele, perdeu o elenco. Acho que foi surpreendente, me surpreendeu negativamente a forma como ele pede jogadores. Se eu não me engano, ele pediu agora um volantezinho do Juventude, aí uma situação patética, e da forma como ele não usa o Rames, né? Isso são dois exemplos. Os jogadores que ele pede e os jogadores que ele não usa. O entendimento dele de futebol, eu achava que era melhor do que é. Hoje a gente vê que ele é muito fraco, tecnicamente falando, e tudo aquilo que a gente tinha medo o martelo está batido. Foi comprovado que ele não serve para dirigir um time da grandeza do São Paulo, que ele não tem gabarito, que ele não tem currículo, que ele não tem experiência, e hoje não tem nem desenvolvimento nenhum para isso. Foi discutir lá com a torcida do Ituano, não foi pro embate com o Abel Ferreira, então ele não sabe o que significa o São Paulo, ele não sabe como posicionar os jogadores do São Paulo, ele não sabe como lidar com um time da grandeza do São Paulo. E agora surge o nome do Felipão, eu acho simplesmente espetacular. Virou um nome muito óbvio, né? Muito legal. Foi mais ou menos a situação do Dorival Júnior, porque o Dorival teve uma passagem espetacular pelo Flamengo. Espetacular pode até ser forte, mas muito boa. E mesmo assim o Flamengo demitiu o Dorival, ganhando a Libertadores, a Copa do Brasil, e mesmo assim ele foi demitido. Então, naquele momento em que o São Paulo estava em uma situação insustentável com o Rogério Ceni, o Dorival era meio que um nome óbvio. É claro, era um nome muito bom, mas óbvio pelo contexto das circunstâncias, por ser um treinador mais velho, um treinador mais rodado, um treinador vitorioso, que sabe o que é um time da grandeza do São Paulo. E agora a página se repete, né? A história se repete em uma situação em que a diretoria sabe. Não caiam nessa de que, mas se digo, a diretoria já bancou. Bancou hoje. Bancou hoje. Bancou essa semana que não tem jogo. Entendeu? A gente sabe que o Carpini já está. E escutem bem, prestem bem atenção no que eu tô falando. O Carpini já está demitido do São Paulo, é só uma questão de tempo. Agora, com essa do Felipão, pode acelerar a atitude da diretoria. Por quê? O Felipão, ele é um cara que nunca treinou o São Paulo, é um cara muito ganhador, é um cara parecido com o Dorival aqui no Campeonato no futebol brasileiro, independente de quem, não tô mensurando, não tô falando quem é melhor, quem é pior, tá? Mas ele tem uma carreira, um contexto parecido com o Dorival. Um cara que já treinou muitos times do Brasil, um cara mais velho, mais rodado, um cara copeiro que sabe ganhar. Eu tô vendo que vocês estão me falando, ele é copeiro, o São Paulo precisa dele pra ganhar esse ano, né? Pra não jogar fora o ano da Libertadores e da Copa do Brasil. O Felipão, ele fecha a casinha, ele fecha a casa lá, ele não toma gol, ele faz um jogo pragmático, ele tem paciência. Então o Felipão seria um nome, pra mim hoje, com o que nós temos no Brasil e a situação, o contexto beirando o ideal.
E outras, vai falar, te digo que o Felipão, não, eu não gosto. Gente, tudo é uma aposta. Se for trazer o Mourinho, que é um dos melhores técnicos do mundo, é uma aposta. Pode dar errado no São Paulo. Só que a gente sabe que quando a gente fala de aposta, a gente tem que diminuir a chance de erro. Então você vai contratar, digamos, o Carpini, que já está fora, que foi uma aposta errada, uma aposta que a gente já imaginava que isso podia acontecer. Você vai contratar, por exemplo, Zubeldia, BKSS. Tô dando exemplo, tá, gente? São apostas. Eu acho que neste momento o Felipão ele é uma aposta mais segura. Ele é uma chance de dar errado muito pequena. Porque é muito vitorioso, é um cara que ninguém vai peitar, é um cara que conhece muito bem o futebol brasileiro e conhece times grandes, né? Eu acho que seria muito interessante porque iria dar novos ares pro o São Paulo, iria dar novos ares pro Felipão e o São Paulo teria novos ares com o Felipão também. O São Paulo também teria novos ares com o Felipão, mas mais ou menos parecido com o Dorival. Nós precisamos hoje muito mais de comando do que de técnica. Percebe o que eu tô falando? Nós não precisamos de um cara ali querendo inventar igual o Carpini, igual o Rogério Ceni, que, sabe, que não tem convicção, tem convicção fraca, mas que quer mexer no Lucas, mexer no Luciano, mexer em jogador bom, mexer no Rames. Ah, não, eu entendo o Galopo, né? O Galopo que tá pra sair aí, o Rogério colocou ele de centroavante. Nós não precisamos de técnico agora inventor, inventando, querendo mexer no jogador. A gente precisa de um técnico que tenha o respeito dos jogadores, que não atrapalhe os jogadores, que comande o elenco e que ali na frente do banco de reservas ele impõe medo, ele tem uma carreira, tem uma... Ninguém vai peitar, não vai ter juizinho peitando, não vai ter jogadorzinho peitando, torcendo o nariz, vai ser o comando do jogador. Então, por essas e outras, pra mim, o Felipão hoje é um nome que beira o ideal. Já tem jornalista falando que ele entra totalmente no radar do São Paulo e isso pode apressar muito, muito a queda do Carpini, que é iminente, né? Então estamos imaginando que a diretoria do São Paulo, nesse momento que o Felipão foi demitido do Atlético Mineiro, possa ter proposta oficial agora do São Paulo, que me deixaria muito feliz, mas eu quero saber também a opinião de vocês. Galera, o Wellington basicamente fora do São Paulo, né? Uma história que era pra eu chegar aqui e simplesmente dar essa notícia pra vocês. Galera, lembra do Wellington? Sabe, lembra o Wellington, aquele que era banco do Reinaldo, que foi banco do Caio Paulista? Lembra dele? Ele foi embora, não renovou. Era pra eu chegar aqui e falar isso, tá? Mas infelizmente não. Infelizmente está acontecendo uma situação vergonhosa com o São Paulo em relação ao Wellington. Não dá pra entender por que o São Paulo vai tão atrás desse jogadorzinho, desse cara muito fraco tecnicamente e que aparentemente está dispensando o São Paulo, tá aloprando o São Paulo. São Paulo falam-se em 3, 4 propostas e agora está recusando. Agora aparentemente ele não quer nem ouvir a proposta do São Paulo, pedindo um valor astronômico, um cara que não joga nada, né? Além dele não ser bom, na melhor fase dele, a melhor fase, te digo, mas ele já jogou bem, ele era inconsistente. Ele ia bem em 2 jogos, no outro você não sabia o que ia acontecer, se ele ia entregar ou não. É um jogador fraco. Na melhor fase ele era inconsistente e agora não tá querendo, né? E outra, ele entrega alguns jogos. Tem alguns jogos que ele perde bola na zaga, que ele dá contra-ataque e o São Paulo toma gol. São alguns jogos que dá pra até falar, mas o Wellington foi fator preponderante pro São Paulo perder, tomar gol. Então que vai embora, né? Que vai embora. E nós temos um nome muito forte chegando aí, né? Ganhando força cada dia mais, que é o Alexandro, que é um cara que já falou que vai voltar pro Brasil. Tem a questão do Flamengo e do Palmeiras, que ele não vai para esses clubes, né? Tudo indica que não, porque o Flamengo acabou de contratar o Mina, o Palmeiras continuou com o Piqueres e contratou o Caio Paulista. Então o Alexandro, além do São Paulo ser um nome óbvio para uma possível chegada do Alexandro, ele quer voltar pro Brasil, já falou que vai voltar pro Brasil. Então é um cara do perfil que o Casares adora. Então é a hora, é o momento de tirar o Carpini e ir pra cima do Felipão. É o momento de já mandar esse Wellington embora e trazer o Alexandro. Depois deixa o Lanza ou traz mais um pra ser banco. Mas contrata o Alexandro pra se reforçar pra Libertadores e o Felipão merece. Não adianta contratar o Alexandro e fazer igual ele faz com o Rames, né? Com o Bobadilla, com o Luiz Gustavo, mesmo antes do Luiz Gustavo se machucar. Com o próprio Lucas, que ele põe de titular, mas não sabe usar o Lucas. Não adianta você ter esse nível de jogadores e um técnico que não sabe usar, né? Galera, temos a situação do Galopo também, muito vexatória, né? Galopo que a cada dia que passa se aproxima o fim dele no São Paulo, um fim inesperável.
o inesperado, uma coisa que a gente nunca podia imaginar, sempre pelo que o Galopo entrou jogando, né? Uma coisa que eu sei que vocês não suportam essa história, eu também não, a gente fica de queixo caído, porque foi a contratação mais cara da história do São Paulo, um valor, um investimento, né? E o Galopo, ele, de uma certa forma, ele faz compensar esse investimento, né? É que a gente vê que falta muito mais ambiente, oportunidade, trabalho técnico em cima do Galopo, de encaixe nele no time, de posicionamento também, pro Galopo render. Mas o Galopo, dá pra contar nos dedos, né, as partidas que ele jogou mal. Sempre que ele jogou pelo São Paulo, ele jogou muito bem, ele sempre mostrou ter qualidade, ter soluções técnicas, né? É isso que deixa a gente muito preocupado e pé da vida com essa história, porque ele não joga, entra técnico, sai técnico. Com o Dorival, eu acredito que ele jogaria, mas ele ficou machucado com o Dorival. Mas com esse aprendiz aí, ele não joga. O cara colocou ele mal posicionado, colocou ele de forma errada. Aí agora, vendo esse ambiente de que o treinador não sabe nada de futebol e o Galopo tá assim, não tá jogando, tá perdendo ambiente, o moleque é novo, tem a carreira inteira pela frente, o empresário dele começou a se movimentar e já tem interesse não só da Itália, mas de outros clubes. Então, muito triste essa história do Galopo. Quem paga somos nós, a torcida que amamos o São Paulo, e o São Paulo, que fez um investimento desse e o cara não joga, né? Simplesmente absurdo. O Galopo, cada dia que passa, cada hora que passa, cada vez mais longe, cada vez mais próximo de sair do São Paulo por conta desse contexto patético que o jogador vive. Um jogador bom de bola, um cara que a gente sabe que poderia render muito mais do que rende. Galera, fala chocante do Di Maria, uma coisa que volta à tona, simplesmente fantástica, porque o Casares falou que o São Paulo tem sim interesse no Di Maria, e naquele momento em que o Casares falou, já faz algumas semanas, pode ser que o São Paulo já tenha algo pro Di Maria, pode ser que o São Paulo já tinha conversas. Foi falado, né? Teve jornalistas que já tinham trazido que o São Paulo tinha feito uma proposta pro Di Maria, e que o staff, o agente do Di Maria, teria agradado o agente e o Di Maria uma proposta do São Paulo. Mas isso muito na surdina. Isso vazando de forma muito suave, de forma muito escondida mesmo. Mas teve uma história dessa, aí depois acho que, eu não lembro se foi o Muricy ou o Belmonte, que desmentiu o Di Maria, foi um dos dois. Só que o Casares depois falou, não, o São Paulo olhou o Di Maria e o Casares deixou em aberto a situação do Di Maria. O que acontece? Acontece que agora, aí vocês vão falar, Tidico, para, o Di Maria já fechou, ia voltar pro Rosário, lá o clube que ele formou, o clube que ele começou da Argentina, ele já tinha falado que ia voltar e tal. Não, galera. Mudou completamente o cenário, o Di Maria deu uma fala estarrecedora, que é assim, não vai ficar no Benfica, além dele estar jogando demais, como ele sempre jogou no Benfica, seria um baita de um retorno. Mais um motivo pro Carpini sair, ele não sabe nem a posição do Di Maria, não sei nem se ele conhece o Di Maria, né? Brincadeiras à parte. Mas seria mais um motivo pro Carpini ser mandado embora, caso o São Paulo trouxesse o Di Maria, que agora falou que queria voltar pro Rosário, mas tem medo. Aparentemente, o Di Maria colocou um oceano de distância de uma possível volta dele pra Argentina, pro Rosário lá, o clube que formou ele argentino, porque ele fala que tá muito violento, ele tá com medo. Ele tá com medo de ir pra lá, tá com medo de levar a família dele, porque a violência ali no lugar está muito grande. Ele falou mais coisas, mas a fala principal é essa. Ele tem medo, gostaria de voltar pro clube do coração dele, mas ele tem medo de voltar por conta da violência, por conta do que está acontecendo lá. Ele não queria colocar a família dele. Ele quer calmaria, né, no final da carreira. Ele quer uma estrutura, uma situação melhor. Como ele não vai ficar mais na Europa, não vai ficar mais no Benfica e não vai mais para nenhum clube da Europa que ele já jogou, né? Real Madrid, Manchester, os grandes, né? Paris. Não vai, a situação dele tá acabando na Europa e ele, uma vez que ele não vai se aposentar e não vai voltar pro Rosário Central saindo da Europa, aonde que ele pode ir? Para onde que ele pode vir e ganhar bem e jogar um futebol de alto nível e ainda ter segurança, né? Porque quem tem grana aqui tem segurança em São Paulo. Então, para onde que o Di Maria muito provavelmente possa estar vindo? Pro São Paulo, a conversa... Gente, não tem proposta oficial, mas a conversa aquece de novo, uma vez que o nosso presidente falou que o São Paulo tinha interesse no Di Maria e já teve jornalistas cravando que o São Paulo já até fez proposta oficial para ele. Então, com essa fala dele, pode ser que o São Paulo já esteja negociando o Di Maria há muito mais tempo do que nós podemos imaginar. Mas é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, eu quero saber a opinião de vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.